Boa noite! Olha, declarando tudo aqui já. Sejam bem-vindos a mais uma live com a Mai. Essa live hoje é de surpresa. Eu decidi fazer ela no instante. Porque, gente, eu vim de uma gripe. Aí eu fiquei boa da gripe. Minha voz ficou boa, tudo bem. Aí depois começou uma dor nas costas do nada. E com isso a gente vai ficando um pouco, né, mais quietinha, repousando pra melhorar. E hoje que deu uma melhorada, eu falei assim, não, eu tenho que tomar a atitude de voltar a fazer minhas lives e minhas coisas. E hoje é o que? Começa agosto. E o agosto o quê? O agosto lilás, né, sobre a conscientização sobre a violência contra a mulher. O combate contra a violência contra a mulher. Um tema muito importante que é um dos meus propósitos, né? É servir a essas mulheres que sofrem violências domésticas, qualquer tipo de violência, até com os próprios pais. E eu tô aqui para poder falar sobre esse tema. E olha só, esse mês inteiro eu vou estar aqui todos os dias falando de algo sobre este assunto. E eu quero que vocês estejam aqui comigo, que vocês compartilhem para as pessoas que vocês acham que é importante. Seja bem-vindo, Patrick, Unção Feminina, meu time aí, todo mundo junto. Carol, seja bem-vinda, tá? E nós vamos falar sobre esse tema que é tão importante, mas que ao mesmo tempo é muito negligenciado ainda, né? E o tema de hoje é muito top. Olha só, a importância da conscientização sobre a violência contra a mulher. Por que conscientização? A gente tem que saber e entender como acontece as violências. Por que, Maia, você falando isso? Porque, assim, muitos de nós sofremos abusos e violência sem nem entender que acontece isso com a gente. Às vezes é tão de forma sutil, de forma tão, sabe, sorrateira que vem, que a gente não entende que a gente está passando por isso. Comigo aconteceu dessa forma. No momento que eu sofri, deixa eu até fixar esse tema aqui. O tema aqui, ó, a importância da conscientização sobre a violência contra a mulher. Então, comigo aconteceu dessa forma. Eu não tinha consciência de que eu sofria a violência, a não ser quando passou a ser física, né? Porque, assim, a violência contra a mulher, ela tem vários tipos. Eu quero que vocês vão anotando aí, ó. Toda a minha aula eu falo logo, então na live não é diferente. Caneta e papel na mão, para que vocês possam ir anotando, para que vocês depois também possam analisar se na vida de vocês acontece algum desses tipos de violência, ou que você converse com suas amigas, filhas, para ver se acontece com elas. Mães, por favor, estejam atentos com suas filhas, estejam atentos perguntando sempre se elas são casadas, namoram, como é que estão o relacionamento delas, como é que tem acontecido a forma de tratar elas, para que elas possam saber se elas estão ou não no relacionamento abusivo, ok? Que é muito importante o papel dos pais neste momento, o apoio, a orientação dos pais, para que seus filhos não caiam nessa furada. Porque, gente, depois que você está lá dentro, para você sair é muito difícil. E se você não tem o apoio da sua família ou amigos, é muito complicado para você sair desse tipo de relacionamento, ok? Então, vamos lá. Dia Júnior, seja bem-vindo. Life Uso também. Vamos lá anotar todas as coisas que eu vou falar aqui, hein? Eu também quero a participação de vocês. Se vocês já passaram por algum tipo de violência, por algum tipo de relacionamento abusivo, me conta aqui, porque lembre-se, a gente está aqui para trocar experiências, a gente está aqui para poder compartilhar tudo que a gente passou na nossa vida, para ajudar outras pessoas, porque a gente não passou por nada à toa. É para a gente ajudar outras mulheres, outras pessoas que estão nas nossas vidas, ok? Então vamos iniciar essa live top. Vocês que estão chegando aí, já vai compartilhando, já vai dando um likezinho e nos ajuda a chegar a mais pessoas, ok? Então, preparados? Vamos lá. Então, assim, a violência doméstica ela pode se manifestar
de diversas formas. Isso mesmo, a gente acha que a gente só está passando por alguma violência quando a gente ganha um tapa, quando a gente ganha um empurrão ou algo do tipo. Só que a violência doméstica, ela tem outros tipos. Anota aí, ó. Violência física, né? Que a gente acha que já tá... Que a gente sabe, que a gente acha que só acontece essa. Mas para chegar na física, passa por um processo de outras violências que a gente... É de forma subliminar, que a gente não tem consciência, não toma consciência. Por isso que o tema é aí, ó. Conscientização. A gente tem que se conscientizar de como acontece a violência contra a mulher. Então, vamos lá. Violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a moral. Gente, todas essas violências fica muito enraizada em nós, mas principalmente a psicológica. A moral também. Por quê? Porque elas vão machucando a gente dentro do nosso ser, gente. Ela vai de fininho, assim, ó, e vai acabando com a gente, vai tirando nossa identidade, a gente vai esquecendo de quem nós somos. E se essa pessoa, como eu, não foi interiorizada na nossa identidade, na nossa infância, na nossa casa, pelos nossos pais, piorou a situação. Piora porque você já não sabe quem você é, você já não sabe o seu valor. E quando chega num relacionamento onde você sofre esse tipo de violência, desses tipos de abuso, você está totalmente perdida. Você apenas é... Eu vou tirar meu óculos aqui. Você apenas é o que aquela pessoa diz ao seu respeito. Você acredita no que aquele ser humano que está fazendo parte da sua vida ali diz sobre você. Então, se ele te diz que você é uma vagabunda, você acredita. Se ele diz que você não presta, você acredita. Se ele diz que você é incapaz, você acredita. Se ele diz que você não presta, que você é uma péssima mãe, que você não é uma mulher honrosa, você acredita. Então, você vai acreditando nas verdades que aquela pessoa que entrou na tua vida ali agora diz sobre você. Pensa aí nos traumas e dores que isso ocasiona. Porque você já vem de lá, de uma família que não deixou interiorizado dentro de você, não colocou em você os seus valores, não colocou diante de você quem você é de verdade, a sua identidade em Cristo. Então imagina aí, você abriu a brecha, você já está totalmente aberta para aceitar o que os outros vão dizer ao seu respeito. É muito triste isso. Então, pais, preste atenção, aproveita o tempo que vocês têm com seus filhos dentro de casa, na criação dos seus filhos, para dizerem para eles quem eles são, para colocar, sabe, enraizados dentro deles quem eles são, qual a identidade, o valor que eles têm primeiramente para Deus, depois para vocês que são os pais deles, para que a pessoa que vai chegar na vida dela saiba quem ela é, quem ela tá levando é o diamante seu, é uma pedra preciosa. Eu assisti um vídeo esses dias, sabe, de um pai levando a filha ao altar. E ele super emocionado, acho que muitas pessoas devem ter visto aqui no Instagram. E ele super emocionado levando a filha dele ao futuro esposo. E ele chega pro gêmeo e fala bem assim: olha, ela é uma preciosidade. Se você, em algum momento, o seu amor por ela acabar, não a machuque, devolva para mim. Então, aquele homem que está casando com ela, ele sabe o valor que ela tem para Deus e para os pais. Ele jamais, se ele pensar em machucar, ele vai pensar 2 vezes, porque os pais deixaram claros quem ela é para aquela família. Então, pais, vocês têm a oportunidade de fazer diferente. Então, quando a gente imagina assim, na violência moral, né, nessa incapacidade que a mulher pensa que ela tem, que ela não é capaz de nada, que aquele homem é tudo para ela, que é ele que sustém, é ele que faz tudo. Pensa aí na mente dessa mulher como é que fica. A patrimonial, que é a violência o quê? Ah, não, a casa é minha, o carro é meu, é tudo meu. E aquela mulher se sente incapaz de separar daquele cara por causa que tudo ele fala que é dele, sendo que ela trabalha também, ela sustenta também, ela ajuda também. E mesmo se ela não trabalhasse fora, não colocasse R$1 em dinheiro em casa, ela estava dentro de casa cuidando dos filhos, cuidando da casa e cuidando dele.
Então, independente disso, tudo é dos dois. E muitos homens agem nessa área financeira. Eu sofri todas as violências. Todas. Tanto a psicológica, quanto a física, a moral, a patrimonial, todas. Mas, enfim, o tema aqui hoje é sobre o quê? A importância da conscientização. Nós vamos falar sobre a primeira forma de se conscientizar sobre a violência contra a mulher. Que é o quê? Na informação, na educação. Isso é na escola e também em casa, como eu estou falando. Nós não temos o hábito de conversar com os nossos filhos sobre esses assuntos. Nós não educamos os nossos filhos homens para ser o marido adequado, para ser o homem, para saber tratar da mulher muitas vezes. E não criamos as nossas filhas para saber identificar qual tipo de relacionamento elas estão vivendo. Desculpa, concordam comigo? Quero que vocês colocam aqui depois nos comentários se vocês concordam comigo a respeito disso. Eu não fui criada para entender como é que é um relacionamento abusivo. E errei com meu filho também em alguns momentos. Depois de um tempo, eu tive tempo de correr para mudar, de conversar com ele como ele tem que agir. Mas errei com ele também, não desde criancinha, ensiná-lo como tratar uma mulher. Como ele deve tratar a sua futura esposa, né? Puxar cadeira, de ser cavalheiro, de respeitar os limites, né? Isso eu sempre falei com ele, pessoal, olha, você respeita os limites, você jamais trate com ignorância, trate com ignorância a mulher que você está do lado, você tem que respeitá-la ao máximo. Se tá com alguma divergência, senta, conversa, se naquele momento tá muito com raiva, depois conversa, mas tenha respeito. E a gente tem que conversar com nossos filhos sobre os impactos que isso tem na mente, na vida das pessoas com as quais nós convivemos. Então é muito importante ter esse diálogo com os nossos filhos, diálogo com nossos irmãos, irmãs, com a nossa família, com quem está perto de nós. Se nós temos a consciência, se nós sabemos, nós temos que passar as informações adiante. Ok? Qual é o segundo ponto? Identificação e prevenção. Como é que a gente pode identificar e prevenir? Muitas vezes essas pessoas vítimas de violência doméstica, elas não reconhecem o abuso nos relacionamentos. E muitos dão sinais desde o namoro. Mas, por a gente não conhecer, não entender, a gente não identifica. Então, assim, e a gente fica com vergonha de depois falar, de depois pedir ajuda, ou, como eu falei, na maioria das vezes, não ter a ajuda da nossa família ou de alguém, e aí vai levando adiante esse tipo de relacionamento. E a gente tem uma dependência tão grande, gente, na pessoa, que às vezes o falar do que está se passando e não ver que o outro vai, por exemplo, não vai te ajudar a sair daquela situação, você vai se afundando cada vez mais. Então, assim, a conscientização vai permitir que cada uma vai vendo os sinais de abuso, vai vendo os sinais que aquelas pessoas vai te dando desde o namoro, né? Uma forma ríspida de tratar, uma anulação, são muitos sinais já no namoro que são dados para que você possa evitar levar adiante um relacionamento desse, acabar com traumas gravíssimos na sua alma, nas suas emoções, trazendo grandes consequências para você e para sua hereditariedade, ok? Então, vamos identificar para a gente prevenir. Não se sinta, saiba que você não está sozinha, você pode procurar ajuda, mentoras como eu, que estou aqui para te ajudar. Então, você pode contar comigo. Se você está assistindo essa live aqui e está vendo sinais de que seu relacionamento é um relacionamento abusivo, de que você está passando por situação que você se sente já afogado, não sabe o que fazer, incapaz de sair desse relacionamento, manda no direct aqui para mim, que a gente vai conversar e saiba que você não está sozinha. Eu tô aqui para te ajudar. Eu sei o que você está passando, porque eu passei pelas mesmas coisas. Vamos lá. O terceiro
Por que é importante da conscientização? Porque quando a pessoa toma consciência de onde ela está, do relacionamento que ela está vivendo, ela pode romper com o ciclo de violência. Porque a gente entende que, assim como no meu caso também, a violência, ela não foi só em mim, foi para o meu filho também. Então, assim, é uma coisa que perpetuou, né, de uma geração para outra. Foi para mim e para a geração posterior, que é a do meu filho. Então, nós dois sofremos com esse tipo de violência. A violência doméstica não é só para a mulher, né, mas também para os filhos. Então, quando a gente entende quais são os sinais, entende o que está acontecendo, a gente pode romper com este mal. Só que, assim, eu sei, não é fácil mesmo, não é fácil não. Eu tomei a decisão aqui agora, mas por causa da violência psicológica, você não consegue sozinha sair fora. Sem a ajuda de Deus, sem a ajuda de outras pessoas. Então, por isso você tem que entender tudo isso, para que você procure relacionamentos mais saudáveis, para que você tenha amigos por perto que te ajudem a sair dessa situação, ok? Então, o outro ponto é combate aos tabus. A gente tem que ter a consciência de tudo que acontece, dos sinais, de como acontece as violências, para que a gente possa quebrar esse tabu. A gente tem que falar sobre isso. Nós temos que colocar a cara a tapa e falar assim, não, eu sofri com isso, não tenha vergonha. Quanto mais você compartilhar, quanto mais você falar sobre esse assunto para outras pessoas, elas vão se sentir sensibilizadas e à vontade para falar com você. Por muito tempo eu tive vergonha de falar sobre esse assunto, porque eu queria ter a vida perfeita. Realmente eu queria ter tido uma vida perfeita, a vida dos sonhos, de estar continuando casada talvez com a pessoa que eu engravidei, que eu casei. E eu queria ter levado a minha família adiante. Mas a realidade não era essa, né? A realidade que eu passava até para as pessoas que eu estava convivendo, porque eu sofri sozinha. Tudo que eu passei sozinha. Eu não compartilhava nem com a família dele, com ninguém. Nunca compartilhei, nunca cheguei para conversar, para falar nada. Então, assim, a gente tem que quebrar esse tabu mesmo de falar, de ajudar outras pessoas. Então, assim, a consciência só vem quando a gente começa a falar sobre o assunto, para que as pessoas entendam e aprendam de como acontece. Concorda comigo? Então, assim, se a gente não falar, ninguém vai saber. Ninguém vai aprender e vai estar tudo bem, porque as pessoas cada vez mais vão se afundando em relacionamentos horríveis e achando que está fazendo melhor. Não estou dizendo aqui para ninguém acabar com casamento nenhum, tá? Cada um sabe de sua história, cada um sabe de sua vida. Eu costumo dizer que o Espírito Santo vai mostrar o caminho melhor para você seguir, né? Então, só que entenda, estou aqui para dizer sim, que você é importante, que o seu psicológico é importante, que o seu interior, as suas emoções são importantes, que você tem valor sim, de que você é preciosa sim, e que se você está passando por algum momento do qual eu estou falando, você tem que procurar ajuda também, ok? Então, vamos lá. Então, a gente também tem que entender que a importância da conscientização serve para o quê? Para o empoderamento feminino. Como assim? Né? Eu sou cristã, tenho muita teoria desse empoderamento feminino, desse feminismo que estão pregando por aí, só que eu, como cristã, tenho um outro entendimento desse empoderamento. Por quê? Porque o Senhor nos dá, sim, poder. Nós, mulheres, temos um poder grandioso dado por Deus, para que nós possamos fazer o nosso papel de mulher, que nós também temos vozes, grandes mulheres poderosas na Bíblia, na história, tiveram vozes para poder pregar, para poder fazer diferença, para poder fazer história, e eu sou mais uma dessas, em nome de Jesus. Então, nós temos que entender que essa conscientização empodera as mulheres, fazendo o quê? Para encorajar elas, para reconhecer os seus direitos, não é mesmo? Porque a gente sofre muito tempo sozinho, sem procurar os nossos direitos, sem ir muitas vezes fazer uma ocorrência, sem muitas vezes procurar
a delegacia. Então, nós temos direitos nós devemos usá-los a nosso favor. Então, que você tenha consciência de tudo isso que você está passando, dos direitos que você tem, da forma como você deve fazer para que o quê? Para que você tenha uma mudança de vida, uma mudança na sua história. E que é possível sim, tá? Curar suas dores, curar os seus traumas e ter a vida que Deus criou você para ter. Eu falo isso na minha mentoria, minha mentoria, Unção da Cura, tá? Quem compra o meu livro tem o direito a ela, ok? Então, são etapas e processos que a gente vai buscando a raiz de cada trauma, de cada problema, para que a gente possa vir com a cura, com a restauração da sua alma, e você esteja pronta, aberta para viver uma vida fenomenal, uma vida excepcional que Deus criou você para ter. Então, esse empoderamento faz que você vai te estimular para participar de ações, de botar a cara a tapa aqui como eu estou fazendo, para poder falar sobre a sua vida, sobre a sua dor que você sofreu, sobre algo que você passou na sua vida para poder ajudar outras pessoas. Então, aqui o Júnior falando, ó. Mulher tem que ser amada e respeitada. Não sei como tem homens que perdem tempo agredindo mulheres ao invés de perder tempo dando amor e carinho. Amém. Isso mesmo, Júnior. Muito bem. Ricardo, seja bem-vindo. Então, a gente tem que ter esse entendimento, desse empoderamento que nós temos. E se conscientizar e conscientizar outras mulheres para que elas possam ser atentas ao relacionamento. Não é que a gente vai entrar já no relacionamento toda desconfiada, se você é um adolescente, está começando a namorar agora, mas que você tenha mesmo atenção em algo que foge daquilo que é o comum, que é o natural, que é o que você deseja como homem para a sua vida, como esposo para a sua vida. Eu estava falando com a minha enteada, foi com meu sobrinho, com a sobrinha do meu noivo esses dias. Eu perguntei pra ela assim, você deseja casar? Eu falei assim, desejo. Eu falei assim, você já fez uma cartinha falando como é que você deseja seu casamento? Por quê? Porque você tem que escrever como você deseja seu esposo, você tem que sonhar como você deseja ele. Porque aquilo que foge do que você deseja, do que você quer, você tem que querer ser bem tratada, você tem que querer ser respeitada, você tem que querer ser amada, você tem que querer que quando aconteça alguma coisa, alguma discussão, que os dois sentem amigavelmente para conversar, para, entender aquela situação e não de forma grosseira, um xingar o outro, menosprezar com palavras torpes, com palavras, pequenas, menosprezando e xingando. Isso não vale a pena. Eu sou uma pessoa que não fala palavrão. Isso é de mim mesmo, assim, nem é por causa de religião, não é por causa de nada disso. É uma coisa que é de mim desde sempre, que eu me entendo por gente. Eu nunca falei, eu não gosto de falar palavrão, nunca falei palavrão. Então, assim, se alguém começa a falar comigo de forma ignorante, eu nem sei como agir de verdade, porque assim, eu não sei gritar, não sei xingar palavras feias. E, pra mim, o negócio é sentar e conversar e entender a situação para ir ali e buscar o melhor para os dois. Então, assim, vocês têm que entender esses sinais, de como tá começando tudo. Desde o namoro você tem os sinais, entenda isso. Quero que você guarde isso na sua memória hoje. Nós estamos já quase no finalzinho aqui. Eu quero concluir falando o quê? Que essa conscientização sobre a violência doméstica contra a mulher é um pilar super fundamental para a gente combater esse problema social que é tão complexo. Por incrível que pareça, com o passar dos anos, a gente acha que isso não é complexo, mas é sim. Até porque a lei, a gente vê, a lei de Maria da Penha e tudo mais. Só que, assim, essa lei não funciona tão bem, assim. Eu sei por experiência própria. Tem um tempo para que ela funcione. Você vai lá, faz uma ocorrência, aí chama os dois para conversar, e no meio tempo disso acontece tantas coisas.
E aí você tem aquela medida protetiva que você acha que é para a vida toda, mas depois de um tempo essa medida protetiva também não serve mais. Então, e assim, por causa desse... É muito cansativo isso tudo da lei. Você tem que ir lá, aí depois você tem que ir de novo. E muitas mulheres vão desistindo por isso, por esse processo tão cansativo. Elas acabam desistindo de buscar os direitos e firmar esse direito mesmo de que quer mesmo, sabe? Então, por isso que muitas vão deixando e acabam sofrendo muito mais. Acabam até chegando, muitas, infelizmente, até perdendo suas vidas, né? Então, vou beber água, viu, gente? Muitas acabam perdendo a sua vida. E quando eu digo perdendo a vida, não é só morrendo fisicamente, né? Sendo mortas ou assassinadas. Mas perdendo uma vida que não era para elas para ter daquela forma. Para ter uma vida melhor, uma vida maravilhosa. E não vão. Porque os traumas ficam enraizados nas suas almas. E como eu falo, né? Eu falo do que eu vivi, das experiências da minha vida. E para ser curadas, para sair desses traumas, disso tudo, sem ajuda, não é possível. Você tem que sempre buscar ajuda, como eu falei. Eu tô aqui para te ajudar. E é bem complicado. E aí você acaba não tendo a vida que você era para você ter. Então, essa conscientização também vai servir, gente, pra gente poder prevenir no combate essa forma de violência. Muito, 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 que acontece muito mais do que a gente imagina, gente. A gente acha que não, mas é muito mais comum do que nós imaginamos. Principalmente porque ela começa de forma sutil na psicológica, como eu falei. Então, se você não tiver a astúcia de entender já no início da psicológica, você vai chegar à física e a coisas mais graves, levando assim também os seus filhos, a sua família, talvez para uma situação que você não deseja. Então, assim, para finalizar, eu quero falar aqui, para você que está me assistindo agora, ou vai me assistir logo depois, né? Quero saber se você quer participar de uma live comigo nesse mês, sobre esse assunto, você vai me chamar no privado, para a gente fazer junto uma live compartilhada, para que a gente possa estar trocando experiências, compartilhando os ensinamentos, pois a gente sabe que a gente tem muito a compartilhar, muita coisa para ensinar sobre as coisas da qual a gente passou. A gente não passou por nada à toa. É pra gente ajudar outras pessoas, tá bom? É muito dolorido tudo que passamos, foi muito sofrido. E eu me coloquei no lugar de vítima por muitos anos. Por muitos anos eu me coloquei no lugar de vítima. E foi difícil sair de lá. Mas hoje eu conto essa história não pra você ficar com pena, não para isso, mas para que você entenda que tem pessoas que passam por situações que você também passa. E que é possível sair do lugar onde você está. Que é possível ter uma vida maravilhosa. Que é possível, sim, sabe, ser curada. Que é possível, sim, ter uma vida diferente, um relacionamento diferente. E ter uma vida mais leve, como eu falo no meu livro, sabe? No meu livro eu falo sobre temas, sobre situações que a gente passou na vida. E que vamos ter uma vida mais leve. E essa vida mais leve que eu busco todos os dias viver. Então, se você quer participar comigo de uma live, você vai me chamar aqui no direct, no privado. Estou ansiosa para te conhecer, estou ansiosa para conhecer a sua história, estou ansiosa para compartilhar uma live com você, ok? E você também não esquece de curtir, de compartilhar e de salvar essa live para que você use depois. E coloca nos comentários aqui a tua experiência, o que você tem para compartilhar comigo, com outras pessoas que vão assistir. Eu quero muito ouvir de você a tua história, tá bom? Não esqueça, nós vamos estar aqui junto. Olha a unção feminina aqui. Precisamos cuidar de quem somos e mostrar que somos preciosos para o Pai, verdade. Maravilha, muitas mulheres se verão neste tema e precisam participar com você e expor suas histórias. Verdade, eu quero muito ouvir a história de cada uma. É muito bom ouvir e aprender com vocês. Tamo junto aqui, ok? Tem aqui, ok. Deixa eu só ver aqui, gente, a pergunta.
Entendi. Então é isso. Vamos estar junto pra gente poder estudar sobre esse assunto. Não vamos negligenciar isso não, hein? Quero ver as mulheres tendo uma vida diferente, principalmente as adolescentes, ok? Beijo, beijo. Tenha uma boa noite. Tchau, tchau.